por isso eu preciso procurar ajuda. Foi depois dessas perdas todas e a sua recuperação do hospital? A minha mãe faleceu, na verdade, no meio do mestrado, minha mãe, foi detectado câncer nela. Sim. E eu fui para químio, rádio, cirurgia, tudo com ela. E aí eu fazia a minha dissertação, meus experimentos de manhã e à tarde levava na químio ou vice-versa. Você tem seu pai ainda? Agora não. Naquela época você tinha seu Tinha. pai? E aí ela faleceu com 8 meses de tratamento. E para mim foi uma perda muito grande. Eu era caçulinha, a bonequinha, pequenininha, a inteligente. E minha mãe me mimava demais. Uhum. E meu pai também. Uhum. Quando eu me vi sem minha mãe, eu fiquei sem chão. E aí continuou a perda, porque depois disso, a questão eu defendi a minha tese de mestrado. E aí meu pai começou a beber, ele era alcoólatra, a beber 3 vezes por dia. Por causa da perda da esposa? E aí para mim foi muito difícil ver meu pai se deteriorando a cada dia. No meio disso tudo, o meu namorado viu, quando eu melhorei do acidente, a gente teve um acidente antes da minha mãe ter câncer. Uhum. Foi em janeiro de 2000. Um acidente automobilístico violento, perda total do automóvel. E eu fiquei em coma. E estava meu cunhadinho de 12 anos, um cunhado que estava dirigindo e o meu namorado. E aí, meu cunhadinho, ele fez 12 cirurgias no braço. Foi uma perda muito grande, assim. Ninguém morreu, mas aconteceu Graças isso. a Deus. Quando eu voltei, meu namorado era estudante de medicina. Sim. Ele me esperou melhorar. Eu fui para casa do meu irmão e foi melhorando. Quando ele viu que eu estava perfeitamente capaz, ele foi e falou assim, eu quero aparecer na sua casa e eu quero conversar com você. E aí, entra Deus. Eu estava no meu quarto, dormindo ainda, de manhã, e eu ouvi assim, Sandra, levanta. Sandra, levanta. Aí eu acordei, mãe, você me chamou? Eu falei, não. A minha mãe falou que não era ela. Aí chegou o Cleison falando, bateu a campainha e eu abri para ele, ele chegou com o irmão e falou que ia terminar comigo, porque ele achava que que a gente estava culpando ele pelo acidente. Sim. E aí, nisso, quando ele acabou de falar que, já que eu sou o responsável, então tô entregando ela para vocês de novo, falou com os meus pais. Aí Deus veio, eu senti a voz de Deus pela primeira vez, eu ouvi, eu estou com você, não chora. E aí eu derramei uma lágrima. E aí ele foi embora. Mas aquilo ficou guardado dentro de vocês, de alguma forma. E aí foi quanto tempo depois você entendeu que você precisava de uma ajuda, por exemplo, lá na Clínica da Alma? Uma ajuda como a que era oferecida na Clínica da Alma? Eu fiz tudo quanto é tipo de tratamento, todos os tratamentos psicológicos, vários encontros com Deus, fiz 3. Não resolvia nada. Aí minha amiga que era da igreja, né, falou assim, olha, tem da Clínica da Alma. Isso durou quanto tempo, esse tratamento? Entre todas essas perdas e o dia que você chegou lá na clínica, durou quanto tempo? Qual intervalo? Acho que depois de uns 8 anos de sofrimento. 8 anos sofrendo? 8 anos sofrendo. Aí eu fui para a Clínica da Alma e fiquei lá 1 ano e 3 meses sendo tratada. Até a recuperação total. Você chegou a ficar interna na Clínica da Alma, no caso, não? Ia uma vez por semana lá. Acompanhamento semanal. Agora, Sandra, esse tempo que você ficou lá, 1 ano e 3 meses? 1 ano e 3 meses de tratamento. Até quero que o pastor também interfira depois. Você sentiu que levou um tempo para você receber essa cura, para você se sentir curada, para essas coisas não te machucarem tanto ou não te deixarem triste como antes. Eu vejo muito isso. A cura física é muito mais fácil ela ser curada instantaneamente. E a cura da alma, às vezes, requer um tempo maior. Por que você acha que você demorou um pouco mais? Quais são as dificuldades que você enfrentou nesse 1 ano e 3 meses que você pode dizer assim, olha, para mim foi mais difícil isso. Por que foi tão difícil a cura? Difícil no sentido de que algumas curas são instantâneas. Na verdade, foram inúmeros traumas, tem mais coisa que eu ainda nem vou revelar, coisa pesadíssima.
E esse tempo que Deus restaura a gente é um tempo. Ele espera a gente melhorar um pouquinho para poder tratar mais, porque vai abrir a ferida, né? Abrir a ferida, tirar lá o que está estragado, depois faz o curativo de novo, espera mais um pouquinho, abre de novo. Esse tratamento demora por causa disso. Então, o que eu senti que para mim foi mais difícil, eu acho que todo mundo que deve ter um trauma, eu acho que deve ser assim. Eu não me perdoava. Falamos disso ontem, né? Era isso, a raiz era isso. Eu não achava que era digna de receber nada de Deus, nem perdão, nem amor, nem nada. Eu achava que tudo que eu sofria é porque eu merecia e que eu não valia nada e que eu merecia isso mesmo, que tinha que ser assim. Eu era muito legalista. Eu sempre apontava, você está errado isso, está errado. Sempre apontava o erro. Eu nunca olhava para mim e eu pensava, não, eu sou convencida, eu tô salva e o povo que se dane, porque eles só querem saber de pecar, e eu achava que o povo sofria consequência do pecado, era por aquele negócio mesmo de legalismo, eu achava que a pessoa tinha que sofrer, e eu não me perdoava por isso. Fui vendo que não era nada do que... Agora, eu queria perguntar o seguinte, você contou que você era muito mimada pela sua mãe, então, assim, pelo que eu entendi da sua história, você era uma pessoa que tinha uma vida relativamente boa, né? Você fazia um curso bom na Federal, que você disse, né? Estava defendendo uma tese de mestrado, você era muito querida pela sua família, né? Então, depois que você perde tudo isso, aí eu fico tentando entender, por exemplo, não seria, por exemplo, o momento de você ter uma outra reação? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Obviamente, as pessoas que estão nos assistindo, que passaram pelo que você passou, elas vão talvez se sentir incomodadas com a minha pergunta, mas não seria o fato de você ser grata, por exemplo, a Deus por tudo aquilo que Deus havia te dado até determinado momento? Porque, pelo que eu estou vendo, você tinha uma vida acima da média, positivamente falando. Sim, na verdade eu achava que eu tinha um mérito, porque eu era inteligente, e aí eu não fazia nada de errado, eu não ia para boate, não fazia nada dessas coisas, então eu merecia estar naquela posição alta. Na minha turma também eu sempre tinha esse privilégio. É a CDF, não sei o quê. Aí eu comecei, a soberba subir minha cabeça. Eu achava que eu estava imune a qualquer coisa. E Deus... Melhor que todo mundo. E nesse caso você já era cristã. Já. Que é o que é pior ainda, né, Rogério? Porque nesse caso, por exemplo, pior que eu digo assim, como Jesus confrontou os fariseus. Vocês estão errando porque não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer, eles conheciam a Bíblia, entre aspas, de capa a capa, mas não conheciam o poder de Deus. Exatamente. E houveram outras coisas, como ela falou, né? E que não tem como revelar, mas assim, que envolvia questões de liderança. Isso é muito ruim, porque afeta a questão de confiança, afeta a questão da referência de autoridade. Né? Então, isso traz danos muito fortes. Então, essa questão, por exemplo, que a Sandra está falando, eu uso o exemplo, por exemplo, desse arranjo aqui, a mesa, por exemplo. Ou seja, ele está muito bonito, é cheio de ramificações e florzinhas. Mas, na realidade, existe uma raiz que está produzindo tudo isso. Então, quando você mexe na raiz, não tem como você não mexer também nas ramificações. Então, por exemplo, autossuficiência, orgulho, questão de um QI maior, isso dá à pessoa um desejo assim, ou um sentimento de que é melhor que os outros. A questão de mimar, a questão de, sabe, isso vai trazendo para a pessoa uma autossuficiência e uma arrogância que ela não consegue perceber as outras coisas. Pastor, deixa eu pegar o gancho Sim. de quem está assistindo em casa. Tá olhando a situação que nós estamos colocando aqui, tantos testemunhos que vêm, mas há quem diga, e fica falando, esse negócio de cura interior, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, não pega muito, também tem gente que exagera muitas coisas. A verdade é que algumas pessoas sentem muito mais os reflexos do que outras. Seria isso? Sim. Talvez aquela pessoa que passou por traumas, passou por situações e conseguiu progredir na vida, conseguiu levar a vida resolvendo e curando essas partes do passado, não é que ela seja melhor, ela só tem algumas áreas que ela conseguiu lidar melhor, ou aquilo tudo fica guardado para o momento a florescer. Qual que é a definição que a gente poderia trazer? Pois isso difere muito de pessoa para pessoa. Sim. Difere de temperamento, enfim, são várias coisas, criação da pessoa, tudo mais. Então,
Na realidade, tem pessoas que lidam de uma forma muito mais fácil essa questão de ser tratado. Tem pessoas que têm dificuldade, como ela mesma citou, dificuldade de se perdoar. Não é? Então, pessoas que têm dificuldade de se perdoar, ela tem uma luta interior muito forte. Por quê? Quem são essas pessoas que têm essa dificuldade? Pessoas que se cobram muito, pessoas que são extremamente exigentes com elas mesmas, pessoas que sofrem problemas, por exemplo, de perfeccionismo. Então, ou seja, elas não aceitam que erre, ou que alguém chame atenção, ou que aponte alguma coisa. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de serem tratadas. E o Senhor Jesus teve uma experiência com aquela mulher, a Ciro-Fenícia, quando o Senhor Jesus, ou seja, ele ignorou-a quando ela veio buscar, pedir ajuda, ou seja, quando o Senhor disse, eu vim só para os da casa de Israel, e ela era uma Ciro-Fenícia, ou seja, ela é descendente de gregos, né? Ou seja, o Senhor fez um confronto com ela, até o momento que ela diz assim, mas, ou seja, os cães se alimentam das migalhas que caem dos filhos, não é? Então, naquele momento, o Senhor pôde tratar com ela porque viu que o nível dela desceu e ela foi para a humildade. Eu encaro essa situação como um confronto do Senhor justamente com essa questão do orgulho. E por ela ser uma Ciro-Fenícia, ou seja, de onde vieram que os filósofos, os sociólogos, ou seja, os mitos da época, a inteligência estava ali. Agora, qual a diferença daquilo que eu coloquei no início? A diferença da cura física e da cura emocional. Tá. Porque a alma é muito mais complicado lidar com a alma, com a cura da alma. E às vezes a cura física ela é mais instantânea quando a pessoa tem fé. A alma doente afeta o corpo, né? Exatamente. Depois que você falar, inclusive, tem um testemunho para mostrar a respeito de cura também. Tá, jóia. Eu entendo que a cura física ela pode ser mais rápida em alguns casos. Mas existem enfermidades que também levam tempo. Ou seja, que a fé precisa ser desenvolvida e ela crê que ela está sendo em processo de cura. E o pastor Leozinho falou aqui a respeito da escola de cura, onde as pessoas são ensinadas o quê? A desenvolver a sua fé e crer no poder expresso da palavra de Deus. Então, assim, por isso que eu digo assim, a cura da alma, eu oro agora em nome de Jesus, está resolvido? Nem sempre é assim. Nem sempre é assim.